Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o quadro Mais Personalidades. E o convidado de hoje é o Dr. Jorge Pelisson, médico cirurgião e diretor técnico da Santa Casa de Paranavaí. Começando Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, mais personalidades, conforme o combinado, todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, uma personalidade da nossa cidade, da nossa região, contando a sua história de vida, sua trajetória. E hoje, olha, a presença muito ilustre, um grande amigo, Dr. Jorge Pelisson, que é médico aqui em Paranavaí. Quem que não conhece Dr. Jorge Pelisson, competente médico, já há 42 anos aqui, 42 anos de profissão. Mas antes de saber sua história, Dr. Jorge, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais, bom dia, doutor Ademir, bom dia, Anderson, bom dia, Fabiano. Bom dia. É uma grande honra para mim e uma grande oportunidade, diga-se de passagem, ao longo da minha vida, uma situação como essa, de estar aqui com vocês hoje, num programa de tão grande expressão em nível de comunicação nessa nossa região. Não é? E um programa que, sem dúvida, presta um grande serviço social. Para mim é uma grande honra. Bom dia a todos. Olha, uma satisfação é toda nossa, né? Quantos ouvintes pediram, e o Dr. Jorge Pelisson, essa personalidade, quando vai vir na rádio? Então você que está sintonizado pode acompanhar também pelo Facebook. Doutor, vamos falar do comecinho. O senhor que é nascido na cidade de Ibiporã, Paraná. Conta um pouquinho da sua história. Pois é, sou nascido em Ibiporã, Paraná, ao lado de Londrina, não é? Fui criado ali, uma família muito grande, não é? Até hoje tenho muitos parentes lá. E de lá concluí a minha faculdade em Londrina, de medicina, e depois fiquei 2 anos em Londrina fazendo especialização, e depois um pequeno período fora, numa cidade pequena do interior do sudoeste, acabei elegendo Paranavaí por um carinho que eu já tinha. Olha. Eu tinha um vínculo com Paranavaí porque aqui morava um parente meu, um concunhado meu, na verdade Oscar Tomazoni, que é meu concunhado. E aí, por ter vindo de Paranavaí, por gostar de Paranavaí, sim, me identificava com a cidade, acabamos vindo para cá. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, pode ter certeza. Você vê, né? Por opção, vir para Paranavaí quer dizer que a pessoa é apaixonada pela cidade. Nós falávamos em off, o carinho que o Dr. Jorge tem por Paranavaí. O senhor formado, então, em Londrina, trabalhou, veio para Paranavaí. Mas e antes? A gente vê que o senhor tem uma facilidade para lidar com o público, o senhor tem uma facilidade de conversar, é uma pessoa muito agradável. Antes de ser médico, o senhor fez alguma coisa, trabalhou em outra coisa, doutor? Sim, eu fui criado no seio de uma família assim, que não tinha muitos recursos. Naturalmente que a gente tinha uma vida razoável, não era coisa assim tão sacrificada, mas meus pais, meu pai, minha mãe, tinham um pequeno comércio. Não é? Comércio de tecidos. Naquele tempo não tinha tanta confecção, essas coisas, que era tudo muito mais fácil. E a gente tinha. E eu acabei me criando ali nesse meio. Lá em Ibiporã. Lá em Ibiporã, para ajudar. Afinal de contas, a gente começava bem cedo, né? Já lá com uns 12 anos, já tinha alguma atribuição. Né? E depois, aos poucos, fui desenvolvendo essa atividade, vamos dizer assim, de comerciário, né? Aí fiquei até entrar na faculdade, até mesmo um pouco depois, ainda continuava lá quando era possível, né? Até que em um determinado momento, aí abracei a minha profissão mesmo e fui para o lado da medicina. O senhor sempre pensou em ser médico, mesmo trabalhando ali com seu pai? Mesmo trabalhando ali, eu tinha assim uma convicção de que eu queria ser médico, porque eu tinha lá alguns exemplos, dentro da cidade mesmo, aquele tempo do médico, que era um médico muito chegado à família, e a gente tinha um bom relacionamento, e eu convivia até com alguns filhos dos médicos, e ali meio que por perto do hospital. Não sei, uma coisa meio de, parece que de genética mesmo, sabe? Então eu não me arrependo de ter feito medicina. Algumas vezes a gente fica um pouco, puxa vida, mas isso aqui não é muito fácil de enfrentar, mas é um desafio muito interessante
E eu me realizei nisso. Eu posso dizer que me realizei em ter abraçado essa profissão. Olha, estamos com o Dr. Jorge Pelisson no quadro Mais Personalidades, Anderson Silva. Já podemos ver os laços familiares, foi para o comércio, trabalhou ali à frente, atendendo os seus clientes, desde cedo, né? Desde os 12, 13 anos trabalhando. Então a gente vê a bagagem que o Dr. Jorge trouxe de lá para cá. E daí, Dr. Jorge, Santa Casa de Paranavaí, né? Nós estávamos fazendo a conta, o senhor que é diretor técnico da Santa Casa, eu digo Santa com S maiúsculo mesmo, porque aguentou tanta pancada nessa pandemia, mas esteve em pé, e o senhor à frente da Santa Casa são 37 anos. São, só assim, fazendo uma breve retrospectiva, eu cheguei em 82, no primeiro momento, naquele tempo, Paranavaí tinha, acho que 5 ou 6 hospitais. Tinha 5, 6? Tinha, pois só para a título de ilustrar. Quando eu cheguei, eram pequenos hospitais, a Santa Casa que era o maior, mas já tinha um corpo técnico, um corpo clínico bem estabelecido. Não era muito fácil a gente chegar e ir entrando, não é? Eu comecei pelo Hospital São Paulo, que até hoje existe o prédio ali. Depois de uns 2, 3 anos ali, através do Dr. Dirley, Eugênio, que não é meu amigo, é meu irmão, eu fui para a Santa Casa e junto com o Dr. José Vaz também nós continuamos no departamento de cirurgia. Então, como você falou, essa questão de Santa Casa é uma questão muito interessante, sabe? Ela está vinculado à minha vida de uma forma assim que parece que não tem jeito de separar. Às vezes eu fico um pouco angustiado porque as demandas não são fáceis. Você sabe que as demandas sociais já são difíceis. As demandas sociais associadas à doença, em que as pessoas estão fragilizadas, são mais assim, geram mais ansiedade, geram mais apreensão. Então, cheguei na Santa Casa, ali começamos a desenvolver um trabalho juntos, e aquilo foi crescendo e envolvendo mais pessoas, né? É claro que naquele tempo os recursos eram muito menores, mas já naquele tempo a Santa Casa atendia toda a região, era referência para toda a região, então tudo que acontecia de mais sério era encaminhado para a Santa Casa. E nós éramos responsáveis, nós três, doutor José, já um pouco mais afastado, porque ele era envolvido com a parte política. Com a política. Ele mais, assim, estava na parte de coordenação. O doutor Dirley e eu começamos. Depois, com o tempo, quando tinha um hospital chamado Hospital Santa Margarida, que era um hospital relativamente grande, assim, por tempo, né? E quando o Hospital Santa Margarida deixou de, vamos dizer assim, de funcionar, fechou, aí o corpo clínico do Santa Margarida praticamente migrou para a Santa Casa. Aí deu um upgrade, porque veio mais médicos e tal, desenvolveu mais setores. E a Santa Casa sempre com essa dificuldade. Quando você falou uma coisa muito interessante, aliás, eu te parabenizo por isso, sabe? A Santa Casa, ao mesmo tempo que ela gera uma grande satisfação, ela gera uma certa ansiedade nas pessoas. Sabe? Porque está ligada a essa questão que eu falei. Puxa, a questão de... Quando você fala Santa Casa, você pensa em doença ou pensa que tem alguém. Ou quando você precisa da Santa Casa, é sempre situação de ansiedade. Não é? Ou é situação que não está bem. Não é? Salvo quando a parte obstetrícia. Que aí vai lá, ganhou um neto, ganhou um filho. Essa parte é uma parte mais leve, vamos dizer assim. Então, ela gera nas pessoas um sentimento de angústia. Mas a Santa Casa com S maiúsculo, que nem você falou, é de fato uma denominação muito séria, sabe? Porque por mais que passa, assim, olha, fui lá, ou não consegui ser bem atendido, ou não correspondeu àquela minha expectativa, porque eu imaginava uma coisa muito maior, ou porque as ansiedades vamos dizer assim, as demandas das pessoas, elas são muito subjetivas, muito pessoais. E nem sempre a gente consegue dar um retorno que ela espera, né? Mas pode ter certeza, esse papel, essa instituição, aqui na nossa região, é uma coisa assim que tem que ser muito cultivada todos os dias para que se mantenha sempre crescendo e funcionando. E de lá para cá, eu posso dizer uma coisa, talvez eu seja uma das representações vivas da Santa Casa, mais, vamos dizer assim, que mais tem conhecimento de Santa Casa, porque eu vivo, até hoje vivo lá dentro. Até que às vezes a minha família fala, pai, você tem que parar, meus filhos, minha esposa, você já está numa situação que você tem que parar. Não tem jeito, sabe? Porque a gente está vinculado. Então, é muito importante, queria passar essa mensagem para as pessoas, porque
é muito bem e ruim, bom e ruim, bem e mal a Santa Casa às vezes, né? Sim. É dilema, mas a Santa Casa se transformou ao longo desses anos. É uma Santa Casa lá do começo, claro, uma situação que era uma situação de tecnologia muito restrita, de coisa, ela acompanhou com todas as dificuldades. Porque os hospitais filantrópicos, esses hospitais que prestam serviços sem fins lucrativos e tal, que estão quase que essencialmente ligados ao financiamento público, eu não preciso dizer para ninguém, porque os ouvintes são todos muito inteligentes e têm uma percepção bem clara das coisas, que o financiamento público é complexo, ele é limitado, e as demandas são sempre maiores do que os recursos. Então a gente vive correndo atrás disso. E isso acaba gerando esse descompasso, vamos dizer, entre o que eu penso, o que eu queria, e o que eu queria que ela me desse, e o que de repente ela está me dando, ou, tá certo? Então essa é a situação, esse é o desafio que nós enfrentamos lá no nosso dia, os administradores, os médicos, o pessoal, os nossos colaboradores, o pessoal de apoio, a diretoria leiga, enfim, todo mundo que está lá dentro, sabe? E não é por má vontade, mas ela, agora, na semana passada... Hoje é um modelo, né? Hoje é um modelo, pela misericórdia e graça de Deus, e inauguramos uma segunda UTI adulto. Isso é um avanço, isso é um ganho. Olha, chega a emocionar, porque essa é a nossa grande demanda de falta de leito de intensivismo. Pela misericórdia, a graça de Deus, pelo esforço de todos, da administração, da diretoria leiga, do poder público, de todos, isso está realizado. Então, assim, talvez eu esteja até me estendendo nesse assunto, mas é o assunto da minha vida. Você vê, nós estamos com o Dr. Jorge Pelisson, o Anderson Silva vai falar, né, nós trouxemos aqui para saber da vida, da história do Dr. Jorge, mas quando a pessoa é comprometida, Anderson, ela fala 100% do trabalho, e se a Santa Casa é o que é por causa dos profissionais que ali estão. Né? Eu me lembro quando o Dr. Jorge veio aqui no comecinho da pandemia, quando ouviu falar nos primeiros casos de Covid, o Labib estava aqui comigo nos estúdios, o Dr. Jorge chorou e falou, eu queria estar na linha de frente desse Covid, mas por causa da minha idade e tal, mas eu tô acompanhando. Então, olha, o senhor realmente é um profissional que está muito, mas muito acima da média e sabe lidar com o público. Tenho certeza que é um diferencial, Anderson. Muito bem, né? Bom dia, Dr. Jorge, né? Um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, né? Ele começou falando que ele se sentiu honrado, né, Dr. Ademir e Fabiano, mas a honra é nossa, né? A honra é nossa em conhecer um pouquinho mais aí da sua história. E assim, antes aqui, doutor, mandar um abraço aqui do Matheus Firmino, que é colaborador com vocês ali. Sim. Ele falando, ó, Dr. Jorge é uma pessoa iluminada, tenho ele como um exemplo de profissional a seguir, né? Ele fala que eu sou fã do Dr. Jorge, né? Então, assim, Dr. Jorge, a gente se conheceu, o Dr. Ademir, por uma questão que eu tive que fazer uma cirurgia. Né, tive que fazer uma cirurgia aqui da conhecida hérnia de hiato, né, no estômago, tinha muito refluxo, e foi quando eu tive o primeiro contato com o Dr. Jorge ali, e assim, o que me destacou nele, assim, o que destaca muito é essa questão, né, tanto da humildade quanto da humanidade, né? Que assim, a gente vê que parece que alguns médicos, não estou aqui para criticar e nem pesar ninguém na balança, mas falta essa questão da humanidade, da pessoa, a gente vê que o Dr. Jorge se coloca realmente junto com o paciente, né? Então, destacou, e eu e minha família, a gente aprendeu a admirar ele aí, e graças a Deus foi tudo bem. Eu digo que para mim, se tivesse que voltar atrás, eu operaria de novo, né? Porque foi muito bom. Não, dá até vontade de operar de novo. Foi muito bom, e assim, para quem sentia dor como eu sentia, né? De incomodar a vida mesmo, e depois disso foi outro. Mas assim, doutor, eu vejo aqui algumas coisas que eu anotei bastante coisa, mas a gente vê o destaque da relação interpessoal do Dr. Jorge, paciente, né? Através da humildade e da humanidade, né? Fala aí, ó, 37 anos de Santa Casa, 40 anos aí de Paranavaí, de história, né? Doutor, assim, o que o doutor tira mais assim de destaque em toda essa questão? Porque assim, é uma evolução. É uma evolução, uma história de vida, é uma dedicação. E eu sinto que, não sei se seria isso, mas eu vejo que o senhor faz com amor, né? Faz com amor realmente. E na expressão aqui de falar, de inaugurar uma nova UTI, talvez o cidadão olhe lá e fala, uma nova UTI. O Dr. Jorge falou que chegou a se emocionar, né? Você sentiu a emoção dele de colocar. Então, qual o principal em tudo isso para o senhor, assim, nessa história que o senhor tiraria de... Bom, eu às vezes digo assim, para as pessoas mais de perto, isso é uma questão assim, meio que filosófica, ou de que, assim, falo, olha, eu penso que a gente tinha que ter duas vidas.
claro, Deus é misericordioso, ele sabe o que faz. Também, de repente, dá duas vidas, fazer uma confusão. Mas digo assim, isso é num sentido assim, a hora que a gente está começando a aprender, a hora que a gente está amadurecendo, a hora que a gente está fazendo uma leitura bem humana das coisas, ela está meio que acabando e a energia está se esvaindo. Então, a gente passa na vida por períodos, mas isso é natural, isso é que seja uma fase de muita conquista, realizações, energia, vontade de acontecer, vontade de ocupar espaço, profissional, trabalhar, mostrar o seu serviço, mostrar que você é competente e tudo isso aí. Depois vai entrando numa fase, às vezes, que você vai falar, puxa vida, isso não é tão fácil como eu imaginava. E tem algumas coisas que eu não estou sabendo lidar, eu vou ter que lidar. É exatamente, talvez essa seja a essência de todas as profissões. Mais, vamos dizer assim, mais destacada, com mais evidência nessa nossa área do relacionamento humano. As pessoas que trabalham com relacionamento humano, com pessoas, a primeira coisa que tem que ter, eu penso, às vezes digo isso, e falo, às vezes lá com os residentes, quando estou admitindo, os médicos que vão se especializar, que eu ajudo a fazer a coordenação lá junto com os demais, falo, olha, tem que gostar de gente. Sim. Isso, assim, resume o seguinte, eu tenho que ter um relacionamento, aquele relacionamento aberto, certo? Eu não posso jamais atender um paciente com raiva, porque isso vai atrapalhar muito. Exato. Por mais que talvez tenha havido uma diferença entre... Claro que lá atrás, às vezes já teve, a gente tem alguns embates de vez em quando que são inevitáveis, mas tentar contornar isso. Esse é aquele que eu falei, o grande desafio do momento não é o conhecimento técnico. Isso hoje, ele está acessível. Ele está assim, está no jeito, ele está fácil. A pessoa tendo boa vontade, esse conhecimento técnico é lapidar essa parte do feeling, do sentimento, do interrelacionamento humano e da harmonização entre as pessoas. Porque esse é o grande desafio. Eu falo dentro da minha casa para meus filhos, que eles são médicos, meus noras são médicos, e falo, ó, o desafio de vocês não é fazer a cirurgia, vocês estão bem treinados para fazer a cirurgia, vocês estão bem treinados para atender os pacientes. A questão é saber fazer a leitura daquilo que o paciente precisa de você, além do conhecimento técnico, sabe? Eu acho que a gente caminhando nesse sentido, é claro, numa conversa, isso é mais fácil da gente falar. No dia a dia não é muito fácil de exercer, mas eu acho que dentro de tudo, o que eu pude ter de experiência, se eu voltasse lá atrás para começar de novo, com certeza eu focaria muito nisso, desde o começo. Com certeza. Ia tentar desenvolver essa habilidade do interrelacionamento e da harmonização, sabe? Porque isso é essencial para que essas coisas dêem certo. E nem sempre a gente consegue os objetivos. Vocês sabem que a medicina é uma ciência de meios. Eu uso os meios para ver se eu chego no objetivo, mas eu não posso garantir o resultado. Sim. Ela tem muitos fatores que envolvem, e alguns que são assim, que não são... estão no imponderável, vamos dizer, doutor Ademir, Anderson e Fabiano, elas estão no imponderável, uma coisa que você não consegue pôr na conta do resultado. Por exemplo, como é que o corpo do Anderson vai responder diante de uma cirurgia que vai ser muito diferente do meu, porque eu tenho um monte de comorbidades hoje, claro que o meu resultado, a chance de dar errado é maior. Então essas coisas são imponderáveis. Mas que a gente tente, apesar de não conseguir às vezes o resultado, e muitas vezes não consegue, e as pessoas se decepcionam com isso, porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Quando a pessoa leva um parente para o hospital, um filho, um irmão, ela quer que volte. Ela quer que volte, ela não quer. Então, e nem sempre a gente consegue isso. Agora, contornar essa situação, tentar, vamos dizer, não dar somente o técnico, mas prover um pouco dessa parte humana, né? Eu acho importante. Não é fácil, mas é importante. Você vê que tem várias formas de você passar algumas notícias para os familiares, para o seu Sem próprio dúvida. paciente. Sem dúvida. Então, mas ó, doutor, o senhor fala isso, eu fico admirado, porque, como o Anderson Silva disse, o senhor já tem esse feeling comercial de relacionamento. Hoje o senhor, doutor Jorge Pelisson, esse sobrenome é um sobrenome de peso aqui em Paranavaí, né? Seus filhos, noras, são privilegiados de ter a placa com o seu nome, com o sobrenome Pelisson. Porém, causa uma responsabilidade. A pessoa vai entrar lá na clínica sabendo que é Pelisson, porém tem que ter aquele atendimento humanizado. Porque a parte técnica, todo profissional liberal tem que ter isso, é o básico.
né? Como o senhor disse muito bem, o senhor aposta, sabe que eles estão realmente no dia a dia, sabem o que fazem. Porém, essa parte, esse feeling interpessoal, esse feeling de comunicação, né? Só que o senhor fala que vai voltar atrás e eu já acho que o senhor é um exemplo para todos nós em relação a lidar com as pessoas. Olha, eu agradeço. Naturalmente que essa questão da realização é uma questão que parece que nunca acaba, né? E ela não pode acabar, porque ela, na verdade, é aquilo que move a gente em relação a melhorar. Então, não, eu estou realizado. Não sei, não, acho que não. Acho que eu vou estar realizado. Eu sou católico, acredito em Deus. Sim, acho que eu vou estar realizado se eu tiver a misericórdia de poder estar na presença de Deus um dia. Mas essa seria, talvez, essa é a realização da vida, né? Mas, vamos dizer assim, a busca contínua de melhorar, de aprimorar, de estar vendo o outro lado, de estar fazendo essa leitura. Olha, puxa, o que será que a pessoa precisa? Que será que mas eu tô falando para ela que tem que ser assim, mas ela não está conseguindo entender. Eu tenho que falar para ela de outro jeito, então, caramba, ela tem que entender. Exatamente. Senão a coisa vai ficar complicada. Mas isso aí é a busca do dia a dia, sabe? De vez em quando a gente fica meio contrariado, né? Ah, sim. Também, não é? Também, né? Não é uma perfeição. Eu só vou antes de passar, o Fabiano já está Sim. acenando ali, né? Mas rapidinho, duas questões diferenciadas. Né? Eu tive um fato triste, a perda de um cunhado no acidente. Até na época o Dr. Jorge nos auxiliou ali, que a gente fica naquela questão, será que é isso? Ele ia lá e dava aquela informação, que é uma pessoa que a gente confia, infelizmente, é um daqueles casos que não teve como voltar, né? Ele ficou 17 dias, se não me engano, na UTI e acabou falecendo, tudo. Mas olha só, aqui no Facebook, a Maria Helena fala, Dr. Jorge, abaixo de Deus, salvou a minha vida. Há 16 anos atrás, um acidente gravíssimo, né? Eu tava com hemorragia interna, e depois disso ele ia no meu quarto, olha, todos os dias e perguntava se eu já tinha trocado de nome, porque eu tinha nascido de novo. Né? Então, um depoimento aqui da Maria Helena, que mora lá nos Três Conjuntos, né? Na saída para Tamboara. Então, olha só como que é. É igual o Dr. Jorge disse, nem sempre consegue, mas faz o máximo, né, doutor, para conseguir salvar uma vida, né, Fabiano? 8 horas e 22 minutos, já no finalzinho, doutor Jorge, já da sua participação, sua trajetória, belíssima trajetória de vida. Deixa eu mandar um abraço para a Rose, mandando um abraço para o senhor, falando parabéns aí pela entrevista, doutor Jorge Pelisson, muito humano e competente. O Pedro Arthur, um abraço para você, doutor Jorge, um coração que fala, parabéns. O Fábio também mandando um abraço para o senhor, Zé do Gás também acompanhando, nosso amigo Valmir Trocini também mandando um abraço para o senhor, a Nildo Sumaré também mandando um abraço, acompanhando a entrevista. E tem uma perguntinha aqui, achei interessante, o senhor, na sua entrevista, na sua trajetória, fala que vive tantos anos a Santa Casa de Paranavaí, e perguntaram, 3 ouvintes perguntaram, quem foi o fundador da Santa Casa de Paranavaí, doutor? Olha, a Santa Casa de Paranavaí, naturalmente, quando eu cheguei aqui, ela já era fundada há algum tempo. Mas, pelo que eu sei, o fundador da Santa Casa de Paranavaí é o pai, pelo menos o que a gente tem como conhecimento, é o pai do seu Renato, que hoje é presidente. Prats. Renato Prats? Agora me passa... Ele foi o primeiro presidente. Olha só. E que começou, desculpa a falha de memória, mas é o pai do seu Renato. Eu vou me lembrar, Fidelis, chamava ele de Fidelão. Olha, Fidelão. O que a gente ouviu, Fidelão. Que eu tenho como conhecimento para mim, se eu estou omitindo alguém, me desculpem, porque, na verdade, quando eu cheguei a Santa Casa, já estava bem numa fase bem... O pessoal está confirmando aqui, Fidelis mesmo. Fidelis, né? Fidelis. Então tá. É o Fidelão que ele chamava, e ele foi. E agora está o seu Renato, nosso... Nós falamos que é nosso pai, né? Ele fica lá com um trabalho voluntário, não tem nenhum honorário, zero, há quanto tempo, à frente dessa instituição, dando guarida pra gente, porque o nome dele é pesado. O nome dele dá Costa Larga pra gente poder trabalhar. Legal, 8 horas e 24 minutos, recebemos então, ouvimos um pouco a trajetória de vida desta pessoa fantástica, maravilhosa, doutor Jorge Pelisson, médico cirurgião e diretor técnico da Santa Casa de Paranavaí. Só temos a agradecer a presença do senhor. Antes das considerações finais, uma pequena lembrança de toda a equipe aqui da Rádio Mais, da Carol Chabe, o Juliano também, este copo personalizado, essa caneca personalizada do Mais Personalidades, doutor. Uma pergunta que eu sempre falo, cerveja ou café? Você pode responder? Pode.
servido. Um dos nossos. Esse é dos nossos. Mas É do agora- nosso time. Agora com limitação, porque limitação. as comorbidades, as limitações físicas vão colocando cada vez menos cerveja. Meio copo só. Meio complicado, tá certo. Doutor Jorge, as suas considerações finais. Meus caros amigos aí, doutor Giandotti, doutor Ademir, o Anderson, o Fabiano, quer dizer que a gente podia passar o dia inteiro conversando, né? Uma conversa muito agradável, mas cada um tem o que fazer e tocar a vida. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, para mim foi uma forma a gente se sente às vezes realizado sente feliz com poucas coisas. Hoje eu posso lhe dizer que eu estou feliz de poder ter vindo aqui e de certa forma externar algumas coisas que ficam lá dentro do coração, que nem o Pedro te falou aqui, que eu sou Coração muito que entusiasmado fala. no coração que fala, realmente eu falo as coisas bem meio que do coração mesmo, né? Então, agradecer vocês por essa oportunidade e dizer para vocês que o programa de vocês é um programa de uma audiência boa, eu sei disso, porque a gente ouve, e que o que é tratado aqui é tratado com muita seriedade, com muito profissionalismo, com respeito às pessoas, que eu sei que em relação a isso é importante. E parabenizá-los por esse trabalho de vocês, tá certo? E dizer que eu estou à disposição para o que precisar, tanto como médico, como cidadão, orgulhoso cidadão que eu sou de Paranavaí, adotado por Paranavaí, que tem até título de cidadão honorário daqui, e dizer o meu muito obrigado a todos os ouvintes pela paciência de ouvir a gente aí, dizer que a gente está à disposição lá na Santa Casa, a gente não consegue resolver tudo, mas está à disposição. Obrigado. Muito obrigado, então, pela presença, doutor Jorge Pelisson. Meu amigo, doutor Ademir Giandotti, graças a Deus, missão cumprida, mais uma semana de trabalho. Só tenho a agradecer a você aí pela presença e por essa parceria, doutor. E eu que agradeço, meus companheiros de trabalho, Anderson Silva, Fabiano TS, mais uma semana encerrado aqui no Jornal da Mais, primeira edição. Fechamos com chave de ouro, né? Nada melhor do que ouvir o Dr. Jorge Pelisson, uma experiência, uma bagagem, né? E realmente amigo de todos, né? Nunca vi falar alguém que falou mal do Dr. Jorge, né? O senhor está de parabéns, agradeço imensamente pela entrevista, por estar conosco nessa manhã de sexta-feira. Fiquem todos com Deus, ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta às 7 da manhã. Legal, um grande abraço a você, Anderson Silva, também muito obrigado aí pela presença. Desde segunda-feira, companheiro aí, participando todos os dias do jornal e sempre com os comentários muito inteligentes. Parabéns para você, Anderson, e suas considerações também, o seu abraço aí, um bom final de semana. Valeu, Fabiano, obrigado aí pela mais uma semana de parceria, doutor Ademir também juntos, e terminar a semana com o doutor Jorge, como disse o doutor Ademir aqui, foi tudo de bom, né? Só falando aqui, a Karine também tinha colocado o comentário, o doutor Jorge, um dos melhores médicos, né? Também é nosso médico aí, né? Tanto eu quanto a Karina já precisamos aí dos cuidados do doutor, né? E é um grande orgulho. Gente, muito obrigado. Fabiano, obrigado pelas palavras, tá? Vindo de Legal. você, de verdade, me sinto lisonjeado. E, pessoal, muito obrigado a todos os ouvintes aí, ó, pelo carinho de mais uma semana, né? Por tantas manifestações aí de carinho, de parabenizando o jornal. Isso nos alegra, doutor. Isso indica que a gente, claro, sempre tem que melhorar, mas estamos no caminho certo, né? Isso aí nos deixa feliz. Então, abraço a todos, um abençoado final de semana e com a graça de Deus, segunda-feira às 7 da manhã, estamos aqui com mais Jornal da Mais. Abraço a todos e até lá.